E é uma coisa que me deu uma virada de chave, assim, na forma como eu penso a publicidade, na forma como eu penso a ética publicitária. E aí eu comecei, cara, tem uma coisa interessante aqui pra gente começar a observar, assim. Acho que me tornei mais otimista a partir desse livro. Tinha que achar alguém pra gente cagar umas teses sobre o que aconteceu com a Havaianas. E eu acho que é perfeito episódio pra gente fazer isso. Esse episódio só é possível graças aos nossos apoiadores, a GI, Gestão Inteligente de Investimentos. Acesse o QR Code que tá aqui do lado e conheça a antecipação de recebíveis. Contamos também com o apoio da Impulse, uma empresa de geração de demanda no ambiente B2B. Acesse o QR Code que está aqui do lado e você vai ter acesso a um diagnóstico gratuito que os meninos da Impulse estão disponibilizando. Também contamos com o apoio da Cultivo, uma empresa que une o olhar de comunicação, estratégia e criatividade. E também contamos com o apoio da Visia Óptica. A Visia hoje está nos botando na missão de usar o óculos da Meta aqui durante a gravação desse episódio. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse é mais um episódio do podcast dos 20 e tantos anos. Hoje nós estamos recebendo a professora Camila Morales. Eu já nem sei dizer em quais as faculdades tu está dando aula. Eu sei que a gente foi colega um tempo atrás. E na hora de tu te apresentar, tu me lembra aí quais são as faculdades que tu tá. Mas antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui hoje, Camila. Tô muito feliz. Eu que agradeço, Rodolfo. Eu acompanho teu podcast e eu sei que tu recebe pessoas do mercado super interessantes. E aí eu fiquei muito feliz quando tu chamou uma professora, né, para falar um pouco dessas trincheiras da docência ali, como é que estão as coisas na academia. E fico feliz de eu ser a professora escolhida para, né, espero representar bem os meus colegas professores de comunicação. E estou muito feliz de estar aqui. E tu me perguntou quais as instituições, né? Na verdade, eu comecei a dar aula na UFSM, quase por um acidente, assim. Depois vim dar aula em Bento, né? Eu brinco, até estava falando ali antes que eu me considero ter morado um pouco em Bento, porque eu me lembro que eu vinha nas segundas e ia embora nas quartas. Isso durante mais ou menos uns 5 anos, 5, 6 anos. Isso. Sim. E aí, agora eu dou aula na Uniriter, em Porto Alegre, que faz parte de um grupo nacional que chama Grupo Ânima, que é um grupo que tem muitas instituições, assim, em todo o Brasil. E eu já tô lá há 14 anos. Nossa! 14 anos eu tô na Uniriter, assim. Sou uma das mais antigas, assim, que ainda tá lá. Tá, mas então enquanto a gente dava aula juntos no Cenecista, tu já tava no Uniriter? Sim, teve um período que eu fiquei só dando aula no Cenecista e depois eu comecei a conciliar as duas, assim, até um tempo que não deu mais, porque tava bem puxado, assim, essa ida e vinda. Então já faz 2000… pois é. Faz bastante tempo, né? Faz bastante tempo. Em 2012, nós estamos em 2026, 14 anos, é isso aí. Eu acho que eu fiquei um ano, 2 anos conciliando, assim, as duas. E eu sou péssima pra anos, inclusive. Mas eu fiquei, acho que 1 ano, 2 anos. E aí a Cecília nasceu, minha filha, que agora tá com 14 anos. E aí eu fiquei até um tempo, deu pra levar as duas, até que não deu mais. E daí eu acabei Eu brinco também em casa que quando eu decidi parar de dar aula, era porque um dia eu ia chegar em casa e a minha esposa ia dizer: Guris, ó, o tio do porta-retrato deu uma parecida aí hoje, assim, né? Foi quase isso, assim, também. Eu fiquei… Era bem puxado, assim, primeiros anos, né? As crianças demandam bastante, assim, daí não deu mais. Eu fui até onde deu, assim, porque eu gostava muito de dar aula aqui. Mas tu tem mais uma agora? Não, só tenho uma de 14. Tá. Só tenho uma de 14. E aí eu fui até onde deu, assim, depois não deu mais. Mas eu tenho essa experiência nessas 3 instituições, assim, e foram experiências muito diferentes, assim, né? Foram ciclos diferentes, assim. Deixa eu te contar um negócio. Eu guardei sem tu ver até agora, mas eu tenho que te devolver um livro. Que maravilhoso! Tu sabe que assim, ó, eu faço essa chacota às vezes com as pessoas, porque assim, as pessoas deveriam ter piedade de mim. Porque eu não sei pra quem eu emprestei os livros, então eu não sei nem pra quem pedir de volta, né, às vezes. Mas esse tava lá em casa fazia muito tempo. Obrigada, que bom que ele voltou. Por que tem meu nome? Não, eu sei que… Eu lembro que esse livro era teu. Tu sabe que eu tinha uma coisa que eu mudei nos últimos anos. O meu marido sempre andava atrás de mim colocando meu nome nos livros. E eu não tinha nenhum problema em livro não devolvido.
Eu tinha zero problema. Inclusive, durante muito tempo, orientei muitos alunos, esses trabalhos de conclusão. E aí, eu emprestava os livros. Só que a cada semestre… Claro. Não voltava. E aí, eu comecei a sentir falta desses livros. Assim, queria de novo, até emprestar para outro aluno e não encontrava mais. E aí, eu tomei uma decisão radical. Mas eu tomei a decisão radical por pura falta de organização. Porque eu também não lembro para quem eu emprestei. Então, eu não sabia nem como cobrar as pessoas. Radical? A decisão radical é, não empresto mais. Mas eu continuo emprestando. Eu dou de presente. Só que eu faço uma coisa, que é, eu escrevo meu nome agora assim aqui, ó. Sabe? Com canetinha, né? Aí não tem como, né? Tipo, a pessoa, se ela andar com o livro pra ela, vai passar vergonha de que esse livro do Rodolfo. Mas eu assim, não empresto mais, eu dou de presente. Eu dou de presente, assim, quando eu vejo que a pessoa, por exemplo, precisa muito daquele livro, assim. E eu tenho essa pretensão de achar que eu sei que livros as pessoas precisam, entendeu? É maravilhoso isso. Mas esse livro tu me emprestou por causa de um trabalho de conclusão de uma aluna que eu tava orientando o trabalho de conclusão. E aí eu não lembro por os quais e poréns do… A aluna devolveu. Não, eu acho que nem foi pra mão da aluna. Muito bom, muito bom. Eu acho que eu li e tal. E até hoje, quando alguém fala em cauda longa e tal, eu sempre faço a referência nos momentos que foi por tua causa que eu conheci o conceito. Tu não me deu um livro físico, mas tu me deu uma dica de um livro que marcou, assim, a minha forma de pensar, a minha docência, a forma de pensar… A própria publicidade, a comunicação, marcas. Que eu nunca… Eu falei que eu ia contar uma história, assim. Que uma vez a gente saiu pra jantar. E todos os professores saíram pra jantar. E aí eu me lembro que tu sentou na minha frente e tu falou assim… Camila, o que tu tá achando desse conceito de propósito? E eu… Que conceito de propósito? Não tô nem sabendo do conceito de propósito. 2011, 12. Só que eu me senti tão, assim, quase uma deferência, assim, né? Tu me perguntar o que eu achava do conceito de propósito, que eu vou estudar propósito. E aí, eu acho que esse conceito do propósito… Aí eu fui ler aquele livro, O Propósito, do Heyman, né? Que não é um livro, assim, muito bom. Um livro, né, fraquinho. Mas ele abriu portas pra eu ver outras coisas, assim. E é uma coisa que me deu uma virada de chave, assim. Na forma como eu penso a publicidade, na forma como eu penso a ética publicitária. E aí eu comecei, cara, tem uma coisa interessante aqui pra gente começar a observar, assim. Acho que eu me tornei mais otimista a partir desse livro. Quando eu falo, às vezes as pessoas me questionam isso, assim, né? Pá, tu é um cara com um posicionamento político / social, sei lá, que tem um olhar. E isso às vezes não é meio que um contraponto daquilo do que tu faz enquanto profissão, porque tu tá estimulando o consumo e tal, né? E eu tava conversando sobre isso com um amigo outro dia, assim, de que eu acho que é justamente o contrário, sabe? Porque é o fato da gente explorar as perspectivas de comunicação e tal, da maneira mais profunda e mais verdadeira possível, né? Porque se alguém for me convidar pra contar uma mentira, tá no lugar errado, né? Então eu acho que muito do meu interesse nessa história de propósito lá, Tanás e tal… depois eu acho que esse conceito se popularizou com o Simon Sinek e tal, exato, né? E fica parecendo que ele é o cara que inventou isso, né? E não é, né? Mas tudo bem. Mas que legal, né? Saber… E tu sabe que assim, daí tu pega hoje… daí eu já acho que o conceito de propósito, ele tá meio chato, assim, sabe? Porque virou uma coisa meio sustentabilidade, assim. Oi, eu tenho um propósito. Oi, o propósito da nossa empresa aqui… cara, ficou meio banalizado, assim, sabe? Eu acho que como todos os conceitos, assim, né, conceitos que são… Que se propõem ao impacto social, tem uma hora que eles banalizam, né? A gente tá vendo também isso com o ESG, né? Tem algumas… que tá sendo feito muito conforme a cartilha ali para inglês ver, para cumprir e tal. Mas mesmo assim, eu acho interessante a gente pensar, assim… Eu entendo a ética publicitária, assim, como tendo 3 grandes ciclos, assim. Acho que num começo, lá na década de 40, ali do século passado… se falava muito de uma ética para o negócio, né? Que aquilo que se estabeleceu, aquela relação entre meios,
agência de publicidade, anunciantes e tal. Depois a gente tem um outro ciclo que no Brasil acontece ali na década de 80, que é esse ciclo que começa a pensar o consumidor, o respeito ao consumidor, uma publicidade… Começa a se questionar a publicidade de cigarro, publicidade de certos remédios e tal, assim, o respeito ao consumidor. E eu acho que a partir ali da virada do século, que teve… Não foi uma crise da publicidade, acho que foi uma crise que só fortaleceu o capitalismo, mas uma crise do capitalismo, né? Que se começou a se questionar, né? Que tem uma série de razões para isso. Mas se começou a questionar algumas coisas do capitalismo e eu acho que a publicidade começou a se questionar junto com isso, né? E aí eu acho que surgiu uma ética que tá mais preocupada com esse impacto social. Tem um dinamarquês que eu adoro, que é o Koester, que é um cara que lançou um livro chamado Good Advertising, que é um conceito… É mais ou menos isso, assim. Eu considero ele a terceira onda da ética publicitária. Que são ondas que se sobrepõem, né? Não deixou de existir aquela ética do mercado. Elas coexistem, né? Elas coexistem. E essa terceira onda é isso, assim. Ele dizendo, cara, a gente… E ele é bem… Inclusive, tem pessoas que eu empresto o livro. E as pessoas… Nossa, ele tem coisas que são até meio cínicas, assim, na introdução do livro. Que ele diz… que coisas que ele diz, por exemplo, a gente não tá falando em parar de vender, né? A gente não tá parando em falar… A gente tá falando em vender e impactar positivamente a sociedade. E é um pouco o que o Heyman fala em Propósito também, né? Que ele vai falar que hoje as organizações têm tal poder econômico que elas não podem se dar o luxo de não impactar positivamente a sociedade. E ele fala muito isso, assim, não é sobre vender. Inclusive, ele fala uma coisa que é super polêmica, eu não concordo com essa parte, mas ele diz assim, mesmo um greenwashing, né, aquela publicidade que se diz, aquela empresa que se diz sustentável, faz uma publicidade verde, mas que na verdade não tem práticas verdes, mesmo essa publicidade, ela tem um impacto positivo. Porque é como se a empresa dissesse para as pessoas assim, eu preciso ser sustentável. Mesmo que ela esteja mentindo, né? Ela ainda não é, né? Exatamente. Então é como se a empresa dissesse, olha, eu preciso ser sustentável, mesmo que se descubra que ela não é sustentável, né? Mas ela precisa. E aí isso conscientiza as pessoas de passarem a cobrar a sustentabilidade dessas empresas, né? Mas tu vê, tipo, eu vi muita gente criticando boa parte das marcas que participaram da COP30 um certo cinismo, né? De algumas marcas que fizeram coisas horrorosas de que estavam participando lá. Mas eu tô nessa linha, sabe? De que, porque tipo, tu não tem como apagar, tu não tem como simplesmente apagar o que tu fez, ninguém consegue apagar o passado, né? Mas eu acredito que se tu tá intencionando participar de um movimento, gerar conscientização em torno daquilo e tudo mais… Cara, é disso que a gente precisa, assim, de certa forma, pra sociedade começar a mudar. Porque a gente exigir que, além do discurso, tudo esteja já alinhado, ok, é a meta lá no final, né? Mas tem um caminho a percorrer, né? Pra chegar lá, né? Eu acho que tem… Mas vamos tentar ser otimista e talvez que essa organização, né, essa sustentabilidade, enfim, o impacto social positivo, talvez nasça do discurso, né? Não sei, o discurso é muito poderoso, eu acredito muito no poder, é por isso que eu sou publicitária, né? Acho que o discurso… E o discurso tem isso, né? Eu acho que ele tem um valor didático, assim, eu acho que ele fala para as pessoas que as empresas precisam estar atentas a isso, né? Se a gente for olhar, eu amo história da publicidade, adoro olhar. Tem o site do CCSP, que tem anuários lá desde a década de 70, né? Quando a gente fizer o podcast sobre o Mad Men, tu vai ter que participar, então. Eu estou convidadíssima, porque eu sou especialista em Mad Men. Eu sou especialista em Mad Men, eu sou apaixonada por Mad Men. Se a gente olhar, vamos botar em Mad Men, então, né? Tipo, tudo zero cabe, né? Preocupação de tudo cabe lá, coisa. Né? E tu sabe que ele tem o Mad Men os roteiristas tiveram o aconselhamento do… esqueci o nome dele. Que foi o editor, durante muitos anos, da Advertising Age, Joe Capo. Que tem um livro maravilhoso também sobre o futuro da propaganda. E então muitas histórias são reais, porque o Joe Capo contou as histórias pra eles, sim, né? Mas o personagem do Don Draper, ele é a mistura de 3 caras, né? Isso eu já não sei, já não sabia dessa parte. Boa parte… Porque assim,
tem algumas histórias que acontecem ali na série que tu vai pesquisar e elas dizem respeito à história de um cara. E aí tu pesquisa umas outras coisas e dizem a respeito à história de outro cara. E aí eu disse, mas será que estão dando crédito ao cara errado e tal? Até que eu encontrei uma vez, olha o nível de nerdice, né, até que eu encontrei uma vez um negócio que disse, não, na verdade o personagem é inspirado em 3 grandes publicitários daquela época. Até tem um que é um cara que tem uma carta, um manifesto e tal. Não é um manifesto sobre redação publicitária? Que ele acha que... Só que é um texto tão legal que se tu pegar esse texto, tu lê ele hoje, assim. E se tu pegasse... E isso tem uma característica do Mad Men pra mim, que é assim... Tira as questões de publicidade e coloca numa outra atmosfera que fosse, sei lá, pra médicos ou pra advogados ou pra outros mercados. Eu acho que tem muita coisa que cabe do mesmo jeito, assim. Então, esse é um texto que... Eu sou terrível pra nomes, né, cara? Mas que ele fala assim, eu percebo que a gente tá perdendo a nossa essência, que a gente tá deixando pra trás questões que eram importantes, tal. Só que nós estamos falando de um texto de 1954, assim. Cara, os caras de 54 já estavam preocupados com algumas coisas, mas transfere isso pra outras profissões, tem uma parte dessas preocupações de qual é a principal virtude, qual é a principal missão da tua profissão, o que tu te propõe a fazer nessa profissão, né? E eu acho que tá todo mundo sempre se questionando dessa forma, assim. Se a gente... Vamos sair dos publicitários, vamos pro universo de professores, né? E não só professores publicitários, né? De publicidade. Acho que talvez vá acontecer uma parte dessas mesmas introspecções, né? Eu ia fazer um comentário antes que eu acabei esquecendo. Tu não tá aqui porque tu é professora, né? Eu não te convidei porque tu é professora. Te convidei porque tu é a Camila, porque tu é da fronteira, porque a gente se identificava e se dava bem nos nossos papos e tudo mais, né? E além disso, daí acho que é justo a homenagem que tu acabou de ganhar um prêmio, né? No Salão da Propaganda, que foi no ano passado. Na verdade, eu até fiquei em dúvida, sabe? Deixa eu fazer uma coisa antes. Pode. Ei, Meta, começar a gravar. Vou contar a história pro Meta, então. Isso, porque o Meta tem que ficar atento a isso. Na verdade, até esse ano a gente começou as aulas semana passada. E aí, naquele primeiro dia de apresentação do professor, assim, no primeiro dia eu não falei do prêmio. Aí no segundo dia eu falei, cara, eu vou falar desse prêmio, que eu sou a professora que ganhou o prêmio da ARP do ano passado. Porque... Na verdade, o professor ganha pelo seu trabalho do ano anterior, né? Então, assim, então eu ganhei pelas coisas que eu fiz em 2025. Mas eu só tenho até o final do ano pra ser professora do ano. Então eu vou falar pra todo mundo, assim, vou aproveitar bem esse título. E vai mudar, né? Agora... Claro, aí depois no ano que vem vai ser eleito outro professor, né? Então eu falei, nossa, eu vou abusar muito desse título aí, vou falar muito. Mas que legal. E como é que repercutiu pra ti, assim, isso? Foi uma surpresa, Rodolfo. Acho que todo mundo que ganha prêmio diz foi uma surpresa, mas realmente foi uma surpresa. Na verdade, todos os professores que estão... A ARP, né, a Associação Rio Grandense de Publicidade, de Propaganda, eles têm uma categoria de professores, de sócios professores. E eu tinha me associado há pouco tempo, inclusive. E aí todos esses professores são elegíveis, né? A gente faz uma pequena inscrição ali. Inclusive, tinha a possibilidade de mandar um vídeo. Daí eu odeio aparecer em vídeo. Eu falei, não vou mandar vídeo, não. Daí nem mandei vídeo, só me inscrevi ali. E aí, quando eu fiquei entre os 3 finalistas, eu já tava, assim, me considerada super campeã, assim, né? Super, né? Tem os 3 finalistas, e aí na noite da premiação, que premiam todo mundo, assim, todas as agências, enfim, todas as categorias. E aí, lá, eles dão um prêmio pro professor, assim. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu acho, considerando, assim, as regras, né? As condições, eu acho que tem uma relação, assim, com o que eu fiz muito ano passado. Porque tem uma coisa... Tem uma frase que os alunos dizem, assim, que eles perguntam quando eles querem saber alguma coisa de ti. Eles dizem assim, professora, tu trabalha ou só dá aula? Né? Que eu acho maravilhosa, como se dar aula não fosse trabalho. Mas eu, toda a minha vida, desde que eu me formei no século passado, me formei em 99. Desde que eu me formei, eu sempre conciliei, assim, eu dou aula há 20 anos, né? Eu sempre concilio
a minha prática docente com outras atividades profissionais. Primeiro, mais no campo da comunicação. Nos últimos anos, assim, um pouco mais enfim, troquei um pouco e tô trabalhando com formação de lideranças também, que é uma coisa que eu adoro. E isso retroalimentou a minha docência. Acho que me deixou mais corajosa para eu fazer coisas, porque esse olhar para o mercado, assim, essa minha atividade eu sou designer de aprendizagem, então eu faço formações para líderes. E aí, essa minha relação com o mercado, eu acho que muitas coisas que eu intuía, eu vi que eram verdades e eu achei que eu devia trazer aquilo, né, para academia, assim, devia trazer isso para os alunos. E aí, no ano retrasado, eu criei 2 cursos, que um curso era de primeira liderança. Nessas formações que eu trabalho fora, né, da academia, fora da faculdade, eu trabalho com alta liderança. Mas eu comecei a me dar conta que eu acho que muitas das características da alta liderança, elas poderiam estar sendo desenvolvidas ali durante a graduação. E aí eu desenvolvi um curso de primeira liderança, e uma outra coisa que sempre me inquietou e sempre me moveu, assim, me levou para a publicidade, inclusive, é a questão da criatividade. E eu sempre tive muita vontade de dar um curso de criatividade para quem não trabalha diretamente com criatividade. Ah, que legal. E aí eu criei esses 2 cursos, e nessa instituição que eu trabalho, né, na Uniriter, que é um grupo muito grande nacional, a gente tem a possibilidade de criar cursos e oferecer para todo o Brasil. E esses cursos deram muito certo, assim, eu tive 13 edições, assim, com mais de 700 alunos cada um. E foram muito legais. Primeiro porque tem a coisa da experimentação que eu adoro, né? Eu gosto muito de experimentar para ver o que rola, aprimorar, desenvolver. E esses 2 cursos foram muito legais, assim. Então, foram cursos que eu comecei, eu acho que em 2024. Daí fiz outras edições em 2025. Tiveram projetos muito legais, assim. Projetos que... né, tem a ver com o social, né? Aquela história toda que tu estava me contando do teu envolvimento na época das enchentes tem a ver… Esse nem tem a ver, porque eu sinceramente, nesse projeto, era só para esclarecer, assim, foram colegas que desenvolveram um app, e eu nem me animo a tomar né, para mim esse projeto, porque realmente é mérito desses colegas que desenvolveram esse aplicativo. Assim, eu só ajudei, né? Mas, enfim, eu acho que me deixou… Eu acho que essa prática me deu, assim, coisas que eu intuía, me deixaram, né, mais corajosa, assim, para propor outras coisas para docência. E esse ano eu vou voltar para Bento. Nem esqueci de te contar isso. Eu vou, no ano passado, e vou voltar um pouco para comunicação também, na minha segunda atividade, né? No ano passado, o Rogério, não sei se você lembra dele, Rogério Rodrigues, tem uma produtora incrível aqui em Bento, tem uma produtora cultural. E o Rogério criou um festival de cinema independente, que é o Respira. Super ligado. Fantástico. E aí eu vim o ano passado como, assim… Ele foi em Porto Alegre divulgar e eu me apaixonei pelo projeto. Eu falei, não, eu vou estar lá, eu quero estar lá. Vim para Bento, participei como convidada ali, como plateia. E aí ele me convidou esse ano. Provavelmente não, vai acontecer a segunda edição. Esse ano o projeto vai ser maior. O projeto ano passado já foi gigante, assim, os números… Eu acho que até o Rogério se surpreendeu com os números. Foram mais de 500 inscritos em todo o Brasil. Foi assim, no YouTube tinha uma categoria de votação popular, mais de 25 mil votos, não sei quantas pessoas acompanhando em todo o Brasil no YouTube. Então foi uma coisa, números incríveis, assim. E é um projeto muito legal que tem um recorte de minorias, né? É um recorte, eles têm, é para cinema independente, né? E eles trabalham com… Tem muito essa ideia de quilombolas, mulheres negras, LGBTQIA+. Então, foi emocionante o ano passado. E aí o Rogério me convidou para participar esse ano na comunicação. Ah, que legal. E aí até ele me convidou para um outro projeto também, só que esse projeto, a minha participação vai ser menor, assim, eu só vou dar uma formação, que é um projeto também de formação de um ecossistema cultural. O Rogério tá voando, né? Eu tô ligado. Ele faz coisas muito incríveis, assim, muito incríveis. Quando ele tava germinando esse projeto do festival, eu cheguei a conversar com ele e tal, mas aí eu não trabalho mais com comunicação, com agência, enfim.
E acabou que eu não consegui ajudar ele, assim. Mas eu tô ligado que... E eu tô tentando lembrar por que eu não consegui participar lá no dia. Teve alguma coisa muito ruim fora, assim, que eu lembro que eu não acabei não participando. Mas eu queria compartilhar contigo uma história também de dois registros, assim, da época da faculdade, né? De uma vez tu ter me dito o seguinte, assim... A gente tava conversando sobre alguma coisa sobre o mercado. Ai, que medo. Não, é ótimo, é ótimo. E tu me disse assim, eu não lembro sobre o que a gente tava falando, qual tinha sido a situação e tal. E tu me disse assim, Rodolfo, eu te ouço falar sobre o mercado e tal, e eu te vejo falar sobre uma profundidade do mercado que eu não consegui viver nas experiências que eu tive. Eu não lembro o que tu fez antes da docência e tal, enquanto mercado de comunicação. E tu sabe que de lá pra cá isso é uma coisa que me marcou bastante, porque é uma coisa que, assim, às vezes dar mais profundidade do que as coisas precisam talvez seja uma coisa mais ansiosa ou mais, sei lá, chata, enochato, sabe? Do que deve, né? Mas eu tô dizendo isso que eu entendi como um grande elogio e ao mesmo tempo como uma reflexão assim, cara, será que às vezes eu não tô sendo o chato aqui que tá teorizando, né, e tal? Mas ao mesmo tempo eu acho que isso deve ter perdido cada vez mais relevância. Eu tô fazendo esse comentário pra fazer uma pergunta, porque como eu tô distante da docência hoje, eu fico achando que a galera tá mais superficial, assim. De uma maneira geral. Tu não vai falar isso porque tu tem aluno, né, hoje, né? Mas eu vou te responder isso. O que eu sinto, assim? Eu dou aula há 20 anos, tá? E eu só quero fazer essa parte, uma parte triste da minha história. Mas eu tive uma grande decepção no mercado. Imagina, eu sou de Livramentos, fui estudar em Santa Maria, que ainda é interior e tal. Me formei e fui para Porto Alegre. Não vou falar o nome das agências, mas eu passei por 2 agências como diretora de arte e produção. E foi muito decepcionante, assim. Isso que ano? Muito decepcionante. Mas eu fico feliz também. E aí, por que é bom ter quase 50 anos, né? Eu tô batendo nos 50. Porque tu vê a transformação das coisas. Então, eu vejo hoje, por exemplo, meus alunos não admitem, assim, eles ouvem as minhas histórias como muito pitorescas, assim, quando eu conto a minha entrada no mercado de trabalho. E eles não admitem coisas parecidas. Então, assim, eu fico feliz, ainda muito caminhar, mas muita coisa já mudou no mercado, né? Eu acho que muita coisa já mudou. E essas relações empregatícias, aquele ambiente tóxico que eu vivi, assim, que foi quase traumático, eu não vejo tanto hoje. Eu vejo que as coisas estão mudando e que os alunos não toleram mais coisas que eu tolerei, sabe? Que não só eu tolerei, mas muitas pessoas e que a gente via no Mad Men, né? Exato, exatamente. Aquela caricatura exatamente. Lá, né? Aquela coisa, por exemplo, eu sei que é quase um clichê, mas eu preciso falar. Assim, o machismo. E era um machismo, aí que vem a grande contradição, e eu acho que aí daí que vem a minha grande decepção. Porque eu acreditava, eu fui muito protegida, assim. E eu acho que a docência é um lugar muito protegido. Eu fui muito protegida porque eu saí de Livramento, fui para Santa Maria, estudei num curso onde nos falavam sempre sobre o ideal. Eu me lembro que tinha uma coisa super radical, que hoje também é super... Ninguém mais faz isso. Mas eu me lembro de uma colega ser xingada, assim, no 2º semestre de faculdade, porque ela fazia estágio. E aí, o que a professora disse é que ela assim, tu tá sendo trabalho, mão de obra barata. Porque, na verdade, quando tu vai pro mercado, tu não é... E essa frase me marcou e até hoje eu uso ela. Tu não é um agente transformador do mercado. Tu vai ser um agente que segue tudo que o mercado faz. E o que a gente tem que fazer numa universidade é criar agentes transformadores do mercado. E aquilo, assim, me bateu. Eu me lembro que eles colocavam aula de manhã e de tarde pra gente não conseguir estágio mesmo. Era bem, né? Então tinha... claro que isso eu considero muito radical. Eu acho que o estágio, ele tem um papel super importante, assim, e... Eu vejo a transformação dos alunos, acho que eles ficam mais atentos às coisas, amadurecem. Então, eu acho que não sou contra estágio, sou super a favor do estágio. Mas essa coisa, assim, nos serve pra gente pensar, assim, né? Tipo,
o quanto a gente tá ligado, assim. E eu esqueci o resto da pergunta que tu tava falando. Eu contei a história triste. Com relação à profundidade, E aí, em relação à profundidade, o que eu percebo, assim, até eu tenho uma frase que eu digo, assim, pros meus coordenadores e tal. Eu sinto que tem ciclos. Eu dou aula há 20 anos e eu já passei por vários ciclos de alunos, tá? E esses alunos mudam. E eu não acredito em perdas sem ganhos. Eu acho que a gente perde coisas e ganha outras, né? E aí, cada mudança de ciclo… Eu demorei pra entender isso. Mas quando eu entendi que os alunos mudam… E aí, eu passo por um processo, Rodolfo, sofrido… Que eu sofro uma desconexão com esses alunos super grande… Até eu me dar conta que as coisas mudaram. Agora, com 20 anos de docência, eu já me dei conta desses ciclos. Eu tô me dando conta, eu até brinco com… Eu tinha um coordenador que… Muitas vezes eu fui convidada para ser professora paraninfa, homenageada e tal. E aí tem uns períodos que eu não sou. E aí tinha um coordenador que falou, o que aconteceu? Acabou a magia, né? E aí eu falo, não, eu tô mudando de ciclo. E aí eu demoro um tempo para me acostumar, assim, com aqueles alunos. E é quase um estudo antropológico, assim, sociológico, sabe? Entender que eles mudaram. Como é que eu vejo os alunos hoje? É difícil a profundidade, é difícil. Mas, por outro lado, eu acho que eles estão levando um sustinho com a IA. O que é uma coisa boa, sabe? Eu acho que eles estão… Essa coisa… Eu não sei se tu vai lembrar disso, Rodolfo. Acho que tu é mais novo do que eu, tu não vai lembrar. Tu te lembra do fenômeno dos micreiros? Claro. Tá. Claro. Que eu me formei com essa pressão dos micreiros. Que era aquela pessoa que sabia mexer no computador e, de repente… Ele só sabia mexer no computador e aí os softwares lá começaram a se popularizar e eles sabiam dar conta daquilo, né? E aí começaram aquela né? Eu me formei sobre essa pressão, assim, nossa, agora a gente não vai mais precisar de um curso superior de publicidade, acabou a publicidade, acabou a formação, né? E a publicidade teve que subir o nível, né? Se reinventar pra dizer, não, o trabalho do micreiro é muito aquém do que a publicidade pode fazer. E a publicidade subiu um degrau, assim. Eu acompanhei esse processo. E eu acho que a IA é a mesma coisa, assim. Acho que tá todo mundo muito apavorado. Nossa, a IA tá fazendo coisas que a gente fazia e tal. Então é hora de olhar o que a IA tá fazendo e subir a régua. Então, eu acho, talvez seja sendo muito otimista, que eles cada vez mais vão criar consciência que esse aprofundamento é fundamental, né? Que aquela publicidade que estava sendo fácil fazer, principalmente com a chegada do digital, ela é uma publicidade que não vai ser tão fácil fazer, porque a IA vai dar conta do fácil, né? A IA vai dar conta do coisa. Então eu aposto nisso. Mas é um sofrimento às vezes, assim, confesso. Assim, eu dou uma disciplina, por exemplo, que eu acho a disciplina mais linda do mundo, que é a estética. Que a gente estuda questão estética a partir de uma questão filosófica. E às vezes, tem que… Ainda é estética e semiótica? Hoje em dia, a gente dá estética e linguagens, é o nome. E tem um pouco de semiótica, mas a maior parte da disciplina é uma disciplina que vai ver a estética a partir de questões filosóficas, assim. Então, é bem… Eu sei que é densa, mas eu sei que é a única forma da gente manter o nosso intelecto funcionando, entendeu? Tem uma perspectiva que eu gosto de falar sobre isso, assim. Até deixa eu fazer de novo. Ei, Meta, gravar. Quero ficar vendo a Prof. Camila reagir enquanto eu vou estar falando agora. Mas tem uma coisa que eu acho maravilhosa da nossa perspectiva de comunicação. Porque eu acho que tem uma coisa super valiosa e que… Eu acho que ela não perdeu representatividade na sociedade ainda, que é, em comunicação, a gente estudar o significado das coisas. Qual é a representatividade que aquilo tem para a vida das pessoas? Qual é o significado que aquilo tem na vida das pessoas? Teve uma reflexão que eu fiz na época da pandemia com uma colega, que eu parei para pensar assim, então veio a pandemia, beleza. Vão ter caminhos pra gente consumir só produtos de extrema necessidade. Como é que é a expressão que a gente usava? De primeira necessidade.
os produtos que eram prioritariamente liberados. É essa a expressão, né? Eu acho que tinha... Inclusive tinha uma coisa de lojas que vendiam aquilo, podia ficar abertas e tal. Que maravilha de reflexão que as empresas podiam ter feito para si mesmas, né? Em que nível de necessidade eu estou na vida das pessoas? Uhum. Vamos passar por um período ruim agora e o meu produto vai ter que se segurar. Mas será que o meu produto vai ter que segurar? Porque talvez o meu produto, ou o meu serviço, ou aquilo que eu faço seja de extrema necessidade para as pessoas. Ou não. Mas quem é que sabe o que a sua marca e o seu produto representam de verdade na vida das pessoas? E eu acho que tu estudar isso com profundidade passa por tu entender de sociedade, passa por tu entender de comportamento, uma série de coisas. E aí, os micreiros, pelo amor de Deus, que ninguém me entenda mal, né? Mas acaba que toda essa história é ferramenta, é canal, é truque, sabe? Para nos ajudar a comunicar para as pessoas qual é o significado que a gente quer que as nossas marcas tenham na vida delas. E aí, por isso, a história de estudar propósito e tal. E eu acho... Teve um papo que a gente teve aqui outro dia de que, assim, eu acho que tem uma coisa acontecendo no mercado que tem muita técnica que surgiu, que é técnica de performance, técnica de SEO, técnica disso, técnica daquilo. E chega um momento que todas essas coisas, elas se emparelham e aí a galera começa a virar pro lado e dizer, tá, mas e agora? A gente... Estamos andando de lado. O que aconteceu? Tá, é porque talvez a gente tenha que explicar para as pessoas que o significado daquilo que a gente faz é diferente daquilo que o Joãozinho faz, né? E claro que, assim, o legal do trabalho de comunicação e marketing é que a gente esteja fazendo isso desde o início das marcas, né? Mas eu acho que na academia, e aí é onde eu queria engatar o assunto, assim, é que eu acho que a academia deve sofrer uma certa competição com o cara que tá ali na internet agora dizendo assim, tem como é o nome dele? O Elon Musk, dizendo, se eu tivesse grana ou se eu tivesse que voltar e fazer uma faculdade, eu não faria. Por quê? Porque tudo que eu preciso aprender tá disponível e tal. E eu adorei a reflexão que tu trouxe da professora. Como é que é o nome dela? Qual professora? Que a gente se forma na faculdade pra ser agente de transformação. Eu não me lembro o nome dela, mas eu me lembro da citação dela. Tá, mas tenho que adorá-la. Porque, claro, né, cara, eu, de um lado, eu quero que o meu trabalho seja um vetor de transformação na sociedade. Eu acredito nisso, né, da gente usar a comunicação, as ferramentas de comunicação pro lado positivo da força, pro lado legal da força, né. E tem muitas das ferramentas sendo usadas pro lado ruim, ok, mas tem gente achando que basta dominar uma série de técnicas e de traquinagens que isso por si só sobrepõe, então, uma faculdade, sobrepõe uma... E aí, a professora dizer isso é quase como um grito de resistência de alguém dizendo assim, cara... Porque eu imagino na academia a galera deve estar dizendo assim, tá, mas será que nós não temos que começar a ensinar a trazer uma cadeira aqui de como apertar os botões dessa ou daquela ferramenta? Uma semestre que vem mudou a ferramenta, né? Mas como é que a gente faz para acompanhar? Para acompanhar não tem que aprender quais os botões tu regula. A gente tem que aprender como é que a gente é agente de transformação da sociedade, né? Com a nossa profissão, né? Eu adorei essa... E eu era muito cobrada isso também em casa. O meu pai também tinha uma posição, assim... O sonho do meu pai... Eu tenho até vergonha de dizer isso. O sonho do meu pai era ser guerrilheira. A gente teve um coordenador, que eu não vou me lembrar o nome dele. Eu não sei se tu chegou... Acho que tu pegou só a coordenação da Eliane. Tá. O de antes foi o Norton. Não. Antes desse, teve um coordenador que era um baiano genial. E uma vez eu tava contando pra ele, e ele falou assim, ó. E eu falei, cara, eu sou a decepção da minha casa, assim. O sonho do meu pai era ter um filho guerrilheiro, um cara de super esquerda, assim,
defendendo o MST num lugar onde tinha milícia contra o MST, foi expulso da associação rural, né? E o meu pai me cobrava muito isso. E ele era um cara que não se opôs a eu fazer publicidade, assim, nunca fez nenhum comentário negativo, pelo contrário, tinha muito orgulho, assim, que eu estudava na mesma universidade que ele estudou e tal, ele era agrônomo. Mas ele era um cara que me cobrava isso, assim, o que tu vai fazer pra sociedade com esse diploma? Sabe? Meu pai nunca me perguntou como eu ia ganhar dinheiro, nunca. Mas ele me perguntou várias vezes e me, né, assim, de uma maneira bem cobrança, assim, o que tu vai fazer com a sociedade, com esse diploma? E foi uma angústia que eu tive durante muitos anos. E aí um dia, esse coordenador que a gente teve, eu tava contando essa história pra ele, e ele me disse assim… E aí, na época, ele tinha me emprestado um livro que eu tinha adorado, que era um livro sobre marketing de guerrilha e tal. Um livro que eu uso até hoje. Que chama A Publicidade Está Morta, Viva a Publicidade, que ele fala de uma nova publicidade. Tom Rim é o autor. E aí, ele falou, nossa, tu trabalha com publicidade de guerrilha. É quase a mesma coisa. Mas meu pai me dizia uma coisa também, olha só que sabedoria, assim, né? Aceitar uma filha publicitária, se o sonho era ter um filho guerrilheiro. Que ele dizia que a publicidade é ferramenta, entendeu? E que a gente pode aplicar ela em qualquer coisa. E aí, eu nem colocaria publicidade a ferramenta, eu colocaria persuasão. Porque eu acho, se tu me perguntar, eu sempre digo isso pros alunos, assim. E é uma reflexão que eu provoco e eu sou redundante, eu faço eles pensarem, assim, várias vezes no semestre. Acho que se tu perguntar pra um aluno meu, talvez, o que ele se lembra de mim, ele provavelmente vai lembrar disso. Porque é uma coisa que eu repito e repito e repito. Que eu acredito muito que a gente é especialista em publicidade, tá? É especialista em persuasão. E tudo precisa de persuasão, né? A gente tem uma série de diferentes modos de vista que tem que ser vistos e eles têm que ser bem vistos, né? A gente tem uma série de causas que a gente tem que vender essas causas para as pessoas. E isso é persuasão, sabe? Eu acho que eu tenho uma aluna também que super fofa, que tava no começo do curso, eu falava muito assim, a gente tem que saber embalar as causas, a gente tem que saber encantar e tal. E aí no final do curso ela falou assim, eu entendi aquela coisa de encantar, eu entendi o que é publicidade. E coincidentemente essa pessoa se formou e ela tem uma empresa só de projetos sociais. Pipa é o nome da empresa. E ela só desenvolve projetos sociais. E eu, há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu fui coordenar, junto com outras pessoas, um projeto de formação de jovens líderes. E esse projeto era muito legal, de uma fundação de Porto Alegre, chama Fundação Gerações. Foi até aí que eu me aproximei da questão da liderança. E quando eu fui coordenar esse projeto, que é um projeto… Gente, sabe a situação mais ideal da vida, assim? Eu, sinceramente, não tive muitas situações da vida que eu trabalhei, assim, com o orçamento perfeito, o tempo para reflexão, para pensar, para chamar as pessoas ideais. Então, era assim, era uma formação. Várias organizações dos 3 setores enviavam jovens que eles viam o potencial que iam se tornar líderes. Não eram nem tão jovens, eram jovens de 18 a 32 anos. E aí, a gente fazia uma outra seleção para entender quais eram realmente os jovens. Eram turmas de mais ou menos 20 a 25 anos, 20 a 25 alunos, de 18 a 32 anos. E eles passavam por uma formação de 1 ano. Então, assim, eram situações mais ideais possíveis. Assim, a gente… Trabalhei com pessoas incríveis, assim. Então, a gente tinha tempo para pensar quem eram as pessoas ideais. A gente podia fazer uma análise profunda daquele grupo. Então, entender, né, o que aquelas pessoas precisavam. Qual era o grande, né, qual era o grande objetivo por trás desse projeto? Esse projeto, ele é de uma fundação que gerencia um fundo, que a princípio só tinha no Rio Grande do Sul, que toda doação filantrópica doava uma parte desses recursos para essa fundação, e essa fundação administra esses recursos. E aí, com os juros, ela pode fazer algumas ações. Então, esse projeto era uma das ações dessa fundação a partir desses juros. E foi a primeira vez que eu me senti impactando positivamente a sociedade. Porque, literalmente, esses jovens não eram só preparados para serem líderes. Eles eram preparados para serem líderes e impactar positivamente a sociedade. Então,
tinha, assim, desde questão sociopolítica histórica do Brasil. Era uma coisa super aprofundada, né? Que eles passavam. Também tinham questões técnicas, assim, negociação. Mas muito um debate aprofundado sobre como eu posso impactar positivamente a sociedade. E aí, quando eu me dei conta, eu acho que ali também teve uma mudança, outra mudança de chave, assim, pra eu entender, cara, a mesma coisa eu posso estar fazendo na academia, assim. E durante muito tempo também, a gente tem uma coisa que eu tinha certa vergonha de. Não era uma vergonha, mas era um. Eu falava com um certo pudor, assim, dessas coisas que eu acreditava, por exemplo, que a publicidade é persuasão e que ela pode mudar o mundo e tal. Porque eu achava que eu ia parecer ingênua. E eu acho que essa experiência, o nome do projeto era Dux, essa experiência no Dux, eu acho que me encorajou. Não, cara, é isso, entendeu? Tem como impactar positivamente, e tem caminhos, e tem até metodologias pra isso, né? Então, eu acho que eu sou uma mistura de todas essas coisas que eu já fiz, assim. Eu acho que eu me encorajei. E hoje eu repito muito, bato muito nessa tecla. Tem outra coisa também que eu queria falar. Esse ano eu tô realizando um sonho esse ano. Que tem um projeto que pra mim é assim, se tu perguntar assim, Camila, me dá um exemplo de projeto de publicidade transformando o mundo diretamente com metodologias da publicidade, do branding, da design. Tem um projeto que eu descobri ele há uns 9 anos atrás, assim, procurando alguma coisa na internet, que é um projeto colombiano que chama Marca Comunidad. E é um projeto que ele nasceu. E aí eu fiquei 9 anos namorando esse projeto. Vi o projeto crescendo. Hoje eles têm apoio de organizações da ONU, organizações internacionais. Assim, eles estão numa situação muito legal. E eu sempre namorando esse projeto. Esse ano eu ia pra Colômbia. Não sei se tu sabe, mas eu sou casada com um colombiano. Claro que eu lembro. E aí esse ano eu ia pra Colômbia. Eu mandei um e-mail pra eles, né, em dezembro eu fui. E aí mandei um e-mail pra eles. Posso visitar vocês? Quero conversar com vocês. Daí fui lá pedir permissão pra trazer o projeto pro Brasil. E o projeto, claro, eu vou trazer numa estrutura bem menor do que eles estão hoje lá. Mas ele me contou a história do projeto e é muito o que eu acredito, assim. Eles contaram que o projeto nasceu… aquela coisa, sabe, de final de ano de empresa. Vamos arrecadar um negócio aqui, vamos lá naquela comunidade e tal. E aí eles falaram, arrecadaram tintas e era um estúdio de design. Nós vamos pintar uma creche que tem lá. Não é nem creche que diz na Colômbia, mas aqui seria uma creche. E aí eles chegaram na comunidade, começaram a pintar e eles viram que o buraco era mais embaixo, né? E aí eles começaram a ouvir coisas daquela comunidade que começou a assustar eles. Então, o que eles ouviram dessa comunidade? Que a comunidade tinha uma baixíssima autoestima. Que várias coisas que eram típicas daquela comunidade, eles consideravam feias, eles tinham vergonha. Por exemplo, os jovens diziam que moravam num bairro ao lado e nunca diziam que moravam naquela comunidade porque tinham vergonha de dizer que moravam ali. As pessoas, de uma forma geral, não gostavam. Então, por exemplo, esse bairro tinha uma coisa que eles chamam de pileta comunitária, que é uma série de tanques, né? E a comunidade lava a roupa junto. Então, eles são comunidades que estão numa montanha, assim. Então, eles drenam a água e aí aquela água vem e tem vários tanques de roupa. E essa comunidade lava a roupa junto, assim. As mulheres vão ali diariamente lavar roupas e tal. Eles morriam de vergonha disso. Eles achavam, assim, os jovens achavam, nossa, o meu bairro tem uma pileta comunitária, que coisa horrorosa. E aí eles falaram, cara, se a gente consegue fazer as pessoas se apaixonarem por marcas. E se a gente se propor a fazer as pessoas se apaixonarem pela própria comunidade? E aí eles aplicaram toda uma metodologia de branding, né? As mesmas metodologias que eles aplicavam para a construção de marca, para a construção dessa marca. E aí corta, assim, 1 ano depois, as pessoas usam o logo da comunidade. Os jovens morrem de orgulho. As pessoas da comunidade se deram conta do que era aquele lavar comunitário, como aquilo, né, fazia os laços daquela comunidade, como aquilo era bonito, como aquilo era importante e tal. Com metodologias de design e branding. Mas tu pega, por exemplo, o movimento tradicionalista, que eu gosto, surfo, consumo e tudo mais. Ele não era uma coisa glamurosa há um tempo atrás. Os contos gauchescos do Simões Lopes Neto, gauchescos segundo o Comar Duarte. Quem eu ouvi falar isso foi o Comar Duarte. Contos gauchescos era de pitorescos, tinha uma conotação ruim de…
Desgarrados, aquela música que fala sobre um gaúcho que tá na capital juntando bituca de cigarro e se propondo a fazer qualquer coisa. O movimento tradicionalista é um rebranding, né? É um reempacotamento dessa cultura, de levar isso para uma outra atmosfera e transformar isso numa coisa que tem valor, que desperta orgulho nas pessoas, que tal. Porque, e eu lembro, na época de morar em Alegrete, que tu dizer que tu tinha uma relação mais com o campo e tal, era uma coisa meio... Não é legal. O cara que era filho de um fazendeiro, nem aquele cara andava de bota e bombacha e tal. Aí chegava no 20 de setembro, rolava deboche entre os colegas e tal. Hoje em dia, a galera sai do apartamento com a sua gola polo e a bombachinha justinha. Mas é meio isso, né? De certa forma, as técnicas e as mesmas metodologias, claro que talvez de uma maneira mais orgânica e tal, mas foram sendo utilizadas e ressignificaram isso, né? Pra gente. Eu anotei 2 coisas aqui que eu lembrei. Uma é um resgate de uma coisa que tu falou antes, de tu ser, que o teu pai queria uma filha guerrilheira e tal, né? E aí abre um parênteses nisso, eu lembrei de mais uma coisa. Eu tenho a minha família também tem uma perspectiva mais, como é que a gente diz? Progressista, não? Eu ia dizer progressista, mas depois eu lembro da expressão correta que eu ia dizer. Mas enfim, eu tenho meu avô que foi preso na época da ditadura militar e tal. Só que os meus parentes, que são mais firmes de esquerda, assim, eles me acham um coxinha, né? E eu tenho amigos daqui, tá, Rodolfo, cara de esquerda e tal. Mas a galera de esquerda acha que eu sou um bunda mole, assim, que eu sou um cara de centro ou de direita, assim, né? Mas fecha parênteses nisso, eu lembrei de um filme que é O Sete de Chicago. Tu assistiu esse filme? Já assisti, maravilhoso. E aí, eu tava te ouvindo falar sobre ter sido classificado, que teu pai queria que tu fosse uma guerrilheira. Eu lembrei de um diálogo, de um momento, que tá o cara que era o mais malucão, assim, é o cara que faz o Borat, né? Que ele nunca... Ele sempre faz horrores durante o julgamento, né? Ele não aceita nada. Mas ele é um cara muito inteligente. Ele é um cara debochado, né? Mas dá pra ver que ele é muito inteligente. E tem um cara que ele seria o Emmanuel Macron hoje, assim. Ele é o cara de esquerda mais comportadinho e tal, assim. E que fala das coisas de uma maneira mais tecnicista e tal. E tem um diálogo deles... Não sei se você vai lembrar disso no momento do filme, que o cara diz assim, cara, é por causa desse teu... Eu não quero esse tipo de comportamento como tu tem, porque o cara tinha um comportamento meio hipster e o outro era um comportamento meio CDF, vamos classificar assim. E o CDF tá dizendo assim, cara, eu fico louco de te ver fazendo essas coisas, porque daqui a 50 anos, quando forem lembrar do nosso movimento de uma maneira mais progressista e tal, vão lembrar de ti. Como se isso fosse, né? E aí o cara devolve pra ele e diz assim, cara, então tu ainda não entendeu que pra mudar as coisas do jeito que precisam ser mudadas, a gente tem que mudar culturalmente algumas coisas pra que elas mudem, né? Não que eu concorde com um ou com o outro sobre essas perspectivas, mas tu vê, dentro de um espectro político, entre aspas, simbolicamente tem uma coisinha que divide ele de maneiras fortíssimas e as pessoas nem sabem, né? Tem a perspectiva mais guerrilheira, mas tem uma outra perspectiva também, né? Mais progressista, enfim, dá pra gente classificar como a gente quiser. E ao lembrar disso, eu lembrei assim, cara, eu tinha que achar alguém pra gente cagar umas teses sobre o que aconteceu com a Havaianas. E eu acho que é perfeito episódio pra gente fazer isso. Eu vou cagar a minha... Tá, vamos lá. Vou cagar a minha teoria, né? Não lembro quem falou disso, mas assim... o vídeo da Fernanda Torres, que é o vídeo polêmico, foi publicado, tipo, sei lá, numa quinta ou numa sexta-feira, tá? No sábado, esse vídeo ainda não tinha ganhado... Na sexta, tipo assim... 24 horas depois, esse vídeo ainda não tinha ganhado a repercussão
que teve. Ou seja, ele ainda não tinha o significado que ele ganhou, certo? Até que algum cara da direita vai lá e diz, olha aqui, ó, que absurdo. A mulher tá sendo de esquerda ao falar que... Não é pra entrar com... Que não é pra entrar com o pé direito, é pra entrar com o pé esquerdo. Ou seja, algo que não tinha aquele significado passou a ganhar. Eu tenho um amigo de direita, amigo conservador e tal, que me disse assim, cara, tu viu o que... Eu nem tinha visto. O cara me chamou, tu viu o que tinha, o que tá rolando com a propaganda das Havaianas e tal? E eu não vi, não tinha visto ainda. Os caras estão dizendo que tem viés político. Mas, cara, eu sou de direita e eu não vi viés político naquilo. E aí vamos fazer vamos fazer um Inception, né? Não, parei um pouquinho, né? Os caras pegaram a Fernanda Torres. A gente sabe o viés da Fernanda Torres e deram uma piadinha pra ela fazer. Tá, será que ninguém pensou no risco dessa piadinha ter uma interpretação como algo de esquerda? Eu acho que sim, né? E se alguém fez isso, e se alguém lá da comunicação da Havaianas, da agência lá, foi infeliz, assim, porque vai fazer esse tipo de coisa, vai fazer brincadeira com esse tipo de coisa. Mas só ganhou o significado que deveria porque alguém deu o significado de dizer, esta é uma campanha de esquerda, né? Isto é uma campanha de esquerda. Ora, vejam só. Inclusive tem a Fernanda Torres aqui, que é reconhecidamente uma pessoa de esquerda. Só que daí tem uma coisa que é o seguinte. Aí hoje, eu, Rodolfo, se eu for conversar com uma pessoa normal, cara, olha só, eu acho que a origem daquele vídeo, ele não tinha o viés de esquerda. É impossível tirar esse significado hoje. E o significado que esse vídeo ganhou e o que a Havaianas ganhou é impossível de retirar esse significado agora. Ou seja, eu não acho que tenha sido um significado intencional. Não acho que quem fez, não acho que alguém tenha pensado em construir aquele significado com a força que ganhou. Mas a partir do momento que alguém deu significado para aquilo, como do vilão, do bandido, passou a ser uma coisa impossível. E isso é uma técnica de comunicação muito difundida e muito usada, né? De que, às vezes, tem coisas que não têm significado e tu dá um significado. Pra quê? Pra ter beneficiado aquilo, né? Caguei minha tese. Olha só, eu tava na Colômbia quando deu essa polêmica e eu vi primeiro a repercussão nas redes sociais e não tinha visto o comercial. E eu tinha certeza que era uma coisa de esquerda ali. Pensada. Que era pensado. E aí, até aconteceu uma coincidência muito louca. Eu fui quando tava essa repercussão, eu até coloquei nas minhas redes sociais, não sei se, acho que foi nos stories. Eu fui num museu, que é o Museu do Botero, em Bogotá, e tinha uma obra de arte que eram 2 mãos e uma das mãos não tinha um minguinho. E aí eu fiz uma piadinha nos stories, assim, alguma coisa do tipo... Nossa, imagina se o pessoal da Havaiana ver isso, vai pirar e tal. Que eram 2 mãos, assim, de um artista plástico. E uma mão não tinha um minguinho, era uma mão... Até hoje eu não entendi porque... Até procurei história da obra, não entendi porque que não tem minguinho. Mas é da década de 10. Da 10, tá? Então não tem nenhuma relação... Não pode ter. Não tem nenhuma relação, é impossível ter alguma relação. Mas eu fiz essa piadinha nos stories ali. E não tinha visto comercial. E tava achando que tinha sido feito. Quando eu vi o comercial, eu falei, não... Será que eu sou muito ingênua de achar que isso não tem nada aqui? Nada. Eu sinceramente, vendo o comercial, eu falei, não. Eu acho que eles teriam sido um pouco... Eu acho que o texto... E aí vem a sutileza dos textos publicitários. Eu acho que eles... Talvez se a intenção fosse... Talvez o texto fosse um pouquinho mais ambíguo, sabe? Eu acho que ele dizia, não vamos entrar nem com o esquerdo, nem com o direito. Porque ele dizia ainda, não vamos entrar com o direito, nem com o esquerdo. Acho que tinha uma parte do texto assim que dizia. Então era talvez alguma coisa ali consensual, sabe? Mas a gente sabe, né, da posição da Fernanda Torres e tal, né? Enfim. O fato de ter a Fernanda Torres ali muda tudo. Mas ao mesmo tempo ela foi a mulher de 2025 no Brasil, né? Claro. E essa questão também, por exemplo, que as Havaianas têm essa questão da internacionalização. Então também faz todo sentido a brasileira internacionalizada com a Havaianas internacionalizada, né? E
Eu não sei se tu sabe também, a Havaianas foi brinde do Oscar quando ela fez a internacionalização há muitos anos atrás, né? Então assim, acho que tinha tudo a ver. Mas eu concordo contigo, assim, que as coisas… E aí, vou invocar um outro… Esse mesmo publicitário que eu comentei antes, o Tom Rimpe, ele fala duas coisas, tá? E, de novo, eu quero deixar bem claro que eu estou falando de um ponto de vista muito protegido, muito ideal, que é o ponto de vista da academia. Tá? E fora da academia, eu também me dou a liberdade de participar de coisas assim que tem uma ligação com o que eu acredito, né? Enfim, ideologicamente e tal. Então, eu me considero uma pessoa que tá numa situação muito privilegiada para dizer coisas, tá? Mas eu acho que eu acho que eu acredito que as pessoas estão se apropriando dos discursos e estão fazendo reinterpretações disso, né? Mas eu acho que… O Tom Rimpe fala assim, né? Que nenhuma marca contemporânea pode se dar ao luxo de não se posicionar. Ele fala bastante sobre isso. E eu acho que tem que ter… Eu não digo um posicionamento… Acho que isso foi mais forte alguns anos atrás. Acho que a galera deu uma retrocedida nisso. Assim, a gente ouvia mais essa frase e frases parecidas há um tempo atrás. Acho que deu uma retrocedida. Mas eu acho ainda que as marcas, elas têm que mostrar… Se não se posicionar partidariamente, pelo menos mostrar uma visão de mundo, sabe? Assim, e aí acho que a gente cai de novo no propósito, assim. Uma crença de que algo vai acontecer. Se aquela crença é realmente significativa para a sociedade, a gente pode questionar isso, né? Porque tem a Apple que tem esse posicionamento, que é super… Também a Apple é uma empresa super questionável em termos, né? Muitas pessoas acusam de greenwashing, de dizer que faz, que na verdade não está fazendo e tal. De incentivar um consumo, né? Essa coisa, a gente tem que renovar os aparelhos porque eles se desatualizam e tal. Mas ela tem essa… Ela nunca disse que ela era… Tipo, não é o grande posicionamento e propósito dela, sustentabilidade. Ela até fez aquele comercial super bonito com a Mãe Natureza ano passado. Mas aquilo não é a grande pegada dela. Ela tem essa coisa que vem lá do Steve Jobs, que é essa coisa da criatividade, né? Ela acha que ela, com os produtos dela, ela consegue tornar as pessoas mais criativas e as pessoas mais criativas criam transformações para a sociedade. É uma crença que a gente pode questionar o quão relevante é esse impacto para a sociedade. Mas eu acho que a gente não pode questionar, por exemplo, que eu acho que ela faz isso, assim, essa coisa da criatividade, né? Se a gente for pegar o histórico dela. Ultimamente ela tá meio… mas ela faz isso, né? Historicamente ela fez isso. Então, eu acho que as marcas, elas não podem se privar de ter uma crença de impacto positivo. A gente pode questionar se essa crença é realmente relevante, sabe? Mas nessa fala do Tom Rimpe, eu interpreto dessa forma. Sim, mas tu sabe que quando eu vejo esse vídeo da Fernanda Torres, eu não acho que tenha nenhuma perspectiva ali de enviesar o posicionamento das pessoas, de achar que a forma da marca acreditar que ela tá impactando positivamente a vida das pessoas seja com o que eles fizeram, né? Eu acho que aquilo ali entra numa seara de fazer espuma, de fazer barulho por qualquer coisa, sabe? Que é uma das coisas das quais eu nunca me… Como é que eu posso dizer? Eu nunca me alinhei, assim, na publicidade, sabe? Tipo… Eu tava conversando isso com um amigo outro dia, assim. Tipo, sei lá, a Virgínia é a influenciadora que… é a maior influenciadora digital do Brasil hoje. E aí, pá, caiu no nosso colo que nós vamos fazer qualquer coisa com a Virgínia pra marca do fulano. E aí eu vou dizer, cara, mas o que a Virgínia tem a ver com a gente? Por que a gente… Qual é a aderência da personalidade da Virgínia? Tem tudo a ver com, sei lá, com uma marca de roupa de academia. Porra, vamos usar a Virgínia, né? Vamos lá. Ah, mas é pra uma outra marca de uma outra coisa que não tem nada a ver. Não, mas vamos aproveitar, vamos fazer barulho e vamos fazer com que ganhe visibilidade a partir da visibilidade da Virgínia, a qualquer preço. E eu nunca consegui me
não sei como é que é a expressão que eu deveria usar, mas é me alinhar a esse tipo de raciocínio, assim, a visibilidade a qualquer custo, sabe? Já pega a onda do momento, pega aquilo que tá acontecendo agora e vamos fazer alguma traquinagem pra gente ganhar visibilidade com aquilo. Que eu acho que isso empobrece, assim, as reflexões de comunicação, né? Mas, ao mesmo tempo, não, porque tem gente que ganha visibilidade, ganha grana e tal, então acho que tem que saber como dosar e usar isso, né? Eu acho que talvez quando eu tenha comentado contigo que tu tem uma profundidade em relação ao mercado. Esse é um exemplo, Rodolfo. Essa coisa, por exemplo, do barulho por nada, eu também não concordo com isso. E lembra que eu falei que eu tinha um certo medo de falar, assim, em sala de aula sobre determinados assuntos ou ter um discurso, às vezes, panfletário. Porque, de novo, eu tô muito protegida num ambiente de sala de aula. Eu tô na situação ideal. Eu posso falar do ideal da propaganda, eu posso falar do ideal do branding, eu posso falar do ideal do marketing. Só que eu sei que os meus alunos não vão pra situação ideal. E eu sei e eu já tive vários alunos, inclusive, retornando, dizendo o quão frustrados eles estavam, porque o mercado era muito pior do que eles pensavam. Então, eu fico… a docência, eu acho que a docência hoje de publicidade, ela tem que manter um certo equilíbrio. Ao mesmo tempo, tu sabe, por exemplo, que tu tem que falar… Eu não acredito nisso, eu me alinho ao que tu tá dizendo. E eu não acredito no barulho por nada, sabe? Eu acho que a gente… E eu acho que isso tá nos princípios do branding. Se a gente vai pro branding, o branding vai te dizer muito claramente, sabe? Cara, não faz… Não topa tudo por dinheiro, né? Porque isso vai construindo ali uma relação, uma imagem, um posicionamento que tá se afastando do que tu quer ser. O ano passado não foi só essa razão, mas foi uma das razões que caiu o CEO da Nike. Eu não sei se foi ano passado ou ano retrasado, com aquele comercial que disse winning, ganhar a qualquer custo, alguma coisa assim. Não sei se tu viu isso. Não lembro. Que ele trai totalmente o posicionamento da Nike. E eu gosto de mostrar… É quase um vídeo manifesto, assim. E eu gosto de mostrar um vídeo manifesto da Nike, que é o posicionamento da Nike, que foi construído durante toda a vida da Nike. Que é esse posicionamento do Just Do It, que é sobre vencer a ti mesmo, não é sobre ganhar uma medalha, é sobre a nossa insignificância no nosso exercício, né? E é tu que tem que ultrapassar os teus limites, e os teus limites é tu que define e tal. E aí eles fizeram um comercial, que inclusive é lindíssimo. É lindíssimo. Se tu olha, ele é um texto super… Eu gosto de textos corajosos, ele é um texto corajoso que fala coisas, mas fala coisas fortes, assim, do tipo… E aí mostra vários grandes atletas e dizendo, eu sou egoísta, eu sou… Enfim, coisas negativas. E tem uma parte que ele diz assim: o que é meu e o que é seu é meu. Eu vou ser… A Nike fazendo isso. A Nike fazendo isso. E derrubou o CEO. Não foi só isso que derrubou. Trouxeram o CEO antigo, né? Da vida inteira da Nike. Mas foi um board, assim, de executivos que ficaram durante 4 anos. E aí, uma série de razões, né? Foram várias coisas que impactaram a Nike nesses 4 anos. Eles perderam muito valor de mercado. Mas a gota d'água foi esse comercial. Sim, mas tu vê, né? É exatamente sobre isso que a gente tava falando antes. Porque não tem como. Então, essa gestão, ela tá super alinhadinha. E, saiu um vídeo atrapalhado aqui. Desculpa, tira o vídeo do ar e volta tudo a ser como era antes. Não. Então, provavelmente… um posicionamento com esse tipo de abordagem é reflexo que já vinha sendo observado em outras coisas, né? Eu não conheço o bastidor das Havaianas agora, do que tá rolando agora, pós… Eu também não vi mais… Eu não sei de absolutamente nada, mas eu tenho muita curiosidade, porque ou alguém matou no peito, cara, tá, segura essa onda. Cara, acionista… O que os acionistas da Havaiana estão dizendo agora? Ah, não, tá tudo… Não tá? Se caiu venda, tudo bem. Mas se a venda voltou, legal. Mas se a marca perdeu valor, é ruim. Mas o bastidor disso ainda não… Eu ainda, pelo menos, não conheço. Não tenho…
E na docência, a gente tem que lutar porque esse discurso, ele tá nas redes sociais, ele tá nos estágios, ele tá, enfim… não todos os lugares, mas a gente tem que equilibrar. Então, assim, eu tento equilibrar isso. Não ser muito também falar de um mundo ideal, que o aluno não vai encontrar aquele mundo lá fora. Mas, ao mesmo tempo, alertá-los em relação a isso, assim. Não vale o clique pelo clique. Não vale a visualização pela visualização, sabe? E a gente tem… Se a gente olhar… o manancial de pessoas vendendo receita de sucesso milagroso, entendeu? Essas técnicas de lançamento. E os alunos estão fazendo isso, entendeu? Os alunos chegam com esse discurso. Tem uma disciplina que a gente faz uma dinâmica, assim, de coisa, e a gente troca arrobas. E às vezes eu me assusto um pouco com os arrobas, assim. É bem isso. Eles chamam, por exemplo… Teve uma menina, uma vez eu tava dando uma aula, eu dou a disciplina de branding também. E aí uma menina falou, professora, não existe mais posicionamento. Não existe mais posicionamento. Eu falei, sério. Aqui fulana decretou que não existe mais posicionamento. Sério? Não, mas tu tem que acolher, né? Tu tem que acolher. E aí, não existe mais… Tá aqui, ó, a professora fulana. Primeiro, fulana era… Nada contra fulana, mas fulana era uma estudante de marketing. Que eu acho que não… Tinha pouquíssima experiência de mercado e vendia curso, entendeu? Assim, era mais de marketing pessoal do que outra coisa. Né, é um fenômeno, né? E aí, fulana decretou o fim do posicionamento. Eu falei, tá, e o que vem no lugar? A vibe. Minha nossa! Aí eu falei assim, e como é a vibe? Como é a vibe? Me explica um pouco da vibe. Aí ela, não, vou mostrar o vídeo que ela explica a vibe. A vibe era uma explicação, assim, absolutamente vazia, mas que caía, assim, numa mistura de posicionamento, aquilo que a gente chama de tom de voz e tal. Que tu tem que gerar uma vibe, não era um clima. E ela frisava bem, não é mais posicionamento, morreu. Agora é a vibe, tu tem que criar uma vibe em torno da marca. Então, a gente tem que equilibrar, assim, alertá-los, acolher quando chega essas coisas, mas ao mesmo tempo tem que dizer, isso aqui, na verdade, é uma, né? Espuma, né? É espuma. É uma espuma, né? É espuma. É uma loucura. Eu fiquei pensando, cara, imagina a minha paciência a essa altura do campeonato se eu lidasse com uma situação dessa. Acho que eu não iria acolher como tu acolheu hoje. Às vezes que eu sou mais enfática. E aí tu percebe também isso. A gente tem uma responsabilidade, a gente tem que cuidar muito. Ainda mais eu que sou muito efusiva e às vezes sou muito enfática nas coisas. E às vezes eu me reprimo um pouco, assim. Uma vez eu fiz um comentário, tu falou da Virgínia, e uma vez eu fiz um comentário na aula. Eu falei mal da Virgínia, não me lembro nem o que eu falei. Mas eu devo ter falado alguma coisa, tipo, uma influência vazia. Eu fiz uma crítica à Virgínia, tá? Que eu acredito que não tenha sido até muito grave. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Essa turma, no final do semestre, foram apresentar um trabalho. Uma das coisas mais engraçadas, que pra mim foi muito engraçado. E aí eles começaram a apresentar, era um grupo, assim, sei lá, 5 alunos, aquela coisa de todo mundo na frente. Vamos provar por A mais B pra Camila. Não, mais ou menos. E era uma coisa assim… Eles faziam uma etnografia, uma pesquisa lá. Iam apresentar. E aí eles utilizaram como exemplo uma coisa da Virgínia. E eu juro que quando eles colocaram a Virgínia, eu acho, porque a gente também nem sabe o que a gente faz, né? Eu acho que eu dei uma risadinha. E nisso, o grupo começou uma discussão entre eles, assim. Uma guria se virou pra outra. Eu falei que não era pra botar a Virgínia, porque ela odeia a Virgínia. Agora ela vai tirar nota. E começaram a discutir no meio da aula. E eu achando aquilo engraçadíssimo, né? Falei, gente, eu não vou tirar nota porque usaram a Virgínia, tá, por favor, e tal. Mas é isso, assim, a gente… E de novo, é uma coisa que tu comenta numa aula e aquilo ganhou uma dimensão, assim, Camila odeia a Virgínia, sabe? Não quer saber da Virgínia e tal. Mas a gente tem essa responsabilidade, né? Tem que cuidar isso, assim. Tu sabe que nós estamos indo pros finalmente. Tem uma pergunta que eu fiz pra todo mundo, mas tu já acabou falando, né? Que é do que tu tá fazendo uns 20 anos atrás e tal. Mas tem uma pergunta que vinha logo junto com essa, que é legal pra gente fechar, que é: o que tu acha que, assim, que tu acreditava muito, assim, que os teus princípios, valores, sei lá, coisas muito fortes contigo há 20 anos atrás e que continuam contigo até hoje e que talvez tu sabe que vão te conduzir pros próximos 20 aí? Eu vou dizer 2 coisas.
eu vou deixar um conselho aos jovens, que eu não acreditava. Vocês deixaram um conselho aos jovens de pretensão da pessoa. Mas eu vou, assim, eu acho que eu tinha, sempre tive, assim, formação, contei aqui um pouco da minha história, da minha família e tal. Eu acho que eu sempre tive esses princípios, esses valores, e por muito tempo eu acho que eu sufoquei isso. Primeiro, por achar que eu não conseguiria colocá-los em prática como eu gostaria, ser essa transformação social. E eu acho que, segundo, por medo, principalmente na docência, é isso, por medo de ser muito panfletária, por medo de incentivar um comportamento que esse aluno iria reproduzir esse comportamento, ou ia reproduzir essa fala, ia se dar muito mal lá fora, sabe? Por causar uma frustração. E eu acho que em alguns alunos, inclusive, eu causei. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente vai ficando mais velho e vai se tornando cada vez mais a gente mesma, né? Eu acho que a maternidade também nos dá um pouco isso, assim, essa coisa de, tipo, tu tem que fazer coisas legais, assim. E eu acho que duas coisas, assim, eu acho que lá no começo de formada, eu achei que eu nunca ia estar conseguindo fazer as coisas legais que eu faço hoje, falando as coisas que eu falo hoje. Legal. E eu acho que é isso, assim, eu acho que eu sofri um processo de encorajamento ao longo dos anos, assim, de ver, não, nossa, isso tu pode falar porque isso tem base, sabe? Eu acho que isso tem fundamento. E outra coisa que eu sempre digo pros meus alunos, assim, quando eles estão meio... Eles vêm... E eu tenho uma coisa, não sei se... Não são todos, assim, mas eu tenho vários alunos que vêm conversar comigo, recém-formados ou durante a própria graduação, assim. Eu dou aula para pós também, alguns alunos de pós vêm conversar comigo. E eu acho que a gente se prepara para coisas que a gente nem sabe que a gente tá se preparando, sabe? Eu acho que a gente vai indo por caminhos, e eu tinha o costume de dizer na minha vida que as coisas eram acidentais. Nossa, olha só que... Quando eu fui trabalhar no Dux, nossa, que acidente, fui convidada para esse lugar. Nossa, sabe, agora eu tô trazendo esse projeto da Colômbia. Nossa, que acidente, há 9 anos atrás eu vi esse projeto e tal. E eu acho que não é acidental. Acho que a gente vai construindo isso, assim. Acho que a gente vai e aquela coisa, assim, a coisa nos espera. Às vezes tem alunos, por exemplo, essa aluna que eu comentei que hoje tem uma empresa de projetos sociais incríveis, assim. Ela, quando se formou, ela falava um pouco disso, assim, também. Tipo, um pouco dessa frustração e tal. E as coisas foram acontecendo e rolou. E hoje eu acho que ela tá super realizada. Tenho certeza que ela tá super realizada e tá fazendo uma coisa que ela gosta, que era esses projetos de impacto e tal. Então, eu acho que a gente tem que se preparar para essas coisas. Nunca deixar de acreditar, sabe? Não, acho que a decepção, assim, a frustração... Claro que existe um grau de decepção, claro que existe um grau de frustração. Mas a gente não pode tirar isso do nosso horizonte. Acho que, vou ser bem clichê, vou terminar com a frase do Galeano, assim, acho que a utopia é o que nos mantém caminhando, né? Sabe? Então, eu acho que eu caminhei para uma utopia, achando por muito tempo que fosse utopia, até que aquelas coisas que eram utopia começaram a se realizar, assim. Embora tenha muita utopia no horizonte ainda. Sim, porque tem muito caminho, né? Diferente nisso, assim, né? Que legal, adorei te ouvir falar sobre várias coisas aí agora, e me identifiquei com muitas delas, porque eu tenho uma perspectiva, assim, por exemplo, com relação a achar que o meu interesse por arte, música e criatividade, com essa perspectiva, não tivesse uma relação com o universo executivo imediatamente, assim, né? E aí eu pensava, assim, um tempo atrás, que era uma coisa que eu fazia no horário 2, sabe? Não vou pensar nessas coisas no horário comercial, porque eu nunca fiz isso desse jeito. Mas é como se estivesse pensando dessa forma, né? E, na verdade, hoje eu percebo que é exatamente o que me faz eu ser quem eu sou, assim. De onde vêm as coisas... A arte é uma coisa muito poderosa. Eu acredito muito no poder da arte, assim. Eu acho que mantém em nós uma sensibilidade, assim, que nos faz sobreviver, né? E tem uma coisa que eu acho que a arte, enquanto disciplina, criatividade, arte, enfim, ela é o convite a gente tentar imaginar as coisas, né? Eu tava lendo outro dia um negócio de que a criançada que tá executando coisas só através da EA tá perdendo a capacidade de imaginar, né? Porque se tu me dá um problema, eu tenho que imaginar 10 soluções. Tá, mas se a solução for essa, eu tenho que imaginar quais são as consequências a partir criar cenários hipotéticos a partir do momento que uma empresa tomou a decisão de seguir por um caminho.
E se tu não desenvolve a tua capacidade de imaginar coisas, tu nunca vai medir tanto as consequências boas como as consequências ruins daquilo que tu faz, né? Nesse curso de atitude criativa, a parte mais legal, o último exercício do curso é escrever uma carta para sua criatividade. E eu morro chorando lendo as cartas, assim. Morro chorando. Agora me emocionei aqui. Exercício. E aí as pessoas dizendo coisas assim… Eu achei que eu tinha te perdido na infância, mas tu… me arrepio. E tu reapareceu agora aqui, né, do meu lado e tal. Mas eu digo muito assim que é se permitir ser criativo. Porque a gente vive, até pelo, né, um sistema neoliberal e tal, que nos cobra muito funcionalismo. E eu acho que esse tipo de prática, de experiência, por exemplo, tocar um instrumento, a gente não tem nenhuma função naquilo, assim, não é… Tu não vai ganhar nada com aquilo, tu ganha muito, né, essa coisa de desenvolver a sensibilidade, de ser um exercício intelectual maravilhoso, mas na prática tu não vai ganhar um salário melhor ou resolver um problema da tua vida, né, assim, concreto e tal. E eu acho que eu digo bastante no curso, assim, esse curso não é sobre vocês se tornarem criativos. Eu acho que todos aqui são criativos. Eu acho que é sobre vocês se permitirem serem criativos. E é isso, investir em algo que não vai ter nenhuma função, assim. Legal. Eu digo isso, assim, as pessoas… uma vez um cara me perguntou, ei, Rodolfo, desistiu da música? Não, eu continuo super forte e tal, né? O cara entrou num papo mas por quê? Porque a música não me pede nada em troca. Eu não tenho, tipo, eu só recebo. Se eu chegar em casa mal, vou pegar o violão e vou tocar. E vai me fazer bem. E eu não vou ficar devendo nada pra ninguém. Ninguém vai me pedir nenhum favor, nada. Me beneficiei ali, né? Tu entende isso? Não entendo. Pois é, não tenho como te ajudar, então. É difícil explicar, né? É dificílimo explicar. Só que tu não precisa explicar, né? Nesse momento eu preciso. Preciso explicar e convencer. Gente, muito obrigado por mais um episódio. #tamo junto. Prof, muito obrigado. Rodolfo, eu que agradeço. Amei conversar contigo. Tava com saudade de conversar contigo. Vou levar muitas coisas desse podcast. Eu tenho certeza que talvez eu leve muito mais do que eu trouxe. E adorei as nossas conversas. E siga assim, também, levando essa profundidade pro mercado. Tamo junto. #tamo junto. O podcast do Mad Men, nós temos que fazer daqui a pouco online. Vamos fazer. Daqui a pouco vai ter menos qualidade. Não vai ser que nem o estúdio do Zanco aqui. Mas daqui a pouco a gente faz e bota 3 pessoas, 4 pessoas online e a gente entra. Eu tenho que rever alguns episódios pra lembrar, porque já faz muito tempo que eu olhei a série. 7 temporadas, né? Tchau, gente. Valeu. Tchau.